Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para explicar um pouquinho sobre matriz, certo? Um assunto mais específico do segundo ano do ensino médio. O que o professor tem de especificação da matriz? A matriz, ela pode ter identificação de linha e coluna, certo? Nós já vamos ver mais para frente, como estamos vendo aqui. O que identifica uma linha e uma coluna da matriz? Os livros e provas de hoje em dia, certo? Trazem duas formas. O IJ, que o I seria a linha e o J a coluna, ou MN. O M seria a linha e o N a coluna, certo? Sempre essa ordem. Linha, coluna. Então vamos identificar como L, C. Linha, coluna. Tipos de matrizes nós temos também, certo? Então, essa é a identificação da matriz. Tipos de matrizes. Matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada que nós temos de identificação? Matriz quadrada, galera, é aquela 2x2, 3x3. Tá, professor? Mas que loucura que é essa que você está falando? O que seria? Duas linhas, duas colunas. É uma matriz quadrada, 2x2. Ou 3x3, que seria 3x3. Três linhas, três colunas. Então vamos lá, o professor tem uma 2x2 como exemplo. Não é 2 vezes 2, 2x2, certo, galera? Então vamos lá. Sempre nós temos os colchetes, certo, pessoal, como identificação. Então o professor vai colocar aqui qualquer número: 1, 2, 3 e 4. Fecha o colchetes. Duas linhas e duas colunas que o professor tem, certo? É uma matriz 2x2. Geralmente a identificação vem aqui embaixo, certo, galera? Uma matriz 3x3 é o mesmo processo, vai ser 3 linhas e 3 colunas que o professor vai ter, beleza? Agora, matriz triangular. Matriz triangular, aqui o professor colocou agora a diagonal principal, que é a diagonal principal é aonde a nossa reta, pessoal, vem do esquerdo para o direito, que seria o lado mais alto está na esquerda, para o mais baixo na direita. É a diagonal principal, certo? O que o professor tem de matriz triangular? Esse número zero aqui, pessoal, esse zero, se vocês seguirem a diagonal principal, nós teremos a formação de um triângulo, por isso de matriz triangular, certo? E é sempre com o zero. Sempre tem que ter valores nulos, ou acima da diagonal principal, ou como o professor tem um exemplo aqui, na matriz 3x3, certo? Que seria o que? Eu ter a diagonal principal, sem problemas, certo? Diagonal principal. Com a matriz 3x3, eu vou ter que ter três valores nulos, ou abaixo da diagonal principal, ou acima, certo? Então, pode estar tanto abaixo da diagonal principal quanto acima. Então, esse daqui é uma matriz triangular. Valores nulos, abaixo ou em cima da diagonal principal, certo? Matriz diagonal, que o professor tem aquela diagonal principal ali que vocês estavam vendo, o professor vai ter aqui matriz diagonal. Temos números diferentes de zero apenas na diagonal principal. Os números diferentes de zero, certo? Que seria? Então, aproveitando essa matriz triangular, o professor vai ter apenas na diagonal principal números diferentes de zero. Então, se fosse aqui 8, 1 e 3, e aqui em cima também fosse zero. Entendeu, pessoal? Somente números diferentes de zero na diagonal principal. O resto, zero. Matriz identidade. A matriz identidade tem a especificação, pessoal, que aonde o professor tem linha e colunas iguais é 1. Valores diferentes disso vai ser 0. Então, o que seria? Diagonal principal com 1. Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Se a linha for igual
a coluna, nós vamos substituir esse número por 1. Então, linha 1, coluna 1, eu substituo por 1. No 0, que seria? Quando a linha é diferente da coluna que o professor tem, certo? Então, vamos lá. Linha 1, coluna 2. Valor diferente, certo? Linha diferente da coluna, 0. Então, é essa que vai identificar a identidade. Aqui o professor tem identidade 1, que é 1 por 1, uma linha e uma coluna. Então, como os dois são iguais, eu coloco 1. Aqui o professor tem uma identidade de segunda ordem, que seria 2 por 2. Então, linha 1, coluna 1, eu substituo por 1. Linha 1, coluna 2, eu substituo por 0, já que são valores diferentes. Mesma coisa eu faço aqui. Linha 2, coluna 1, são valores diferentes, substituo por 0. Por 1 eu vou substituir quando? Linha igual a coluna. Então, substituir por 1, certo? Então, essa é a identificação da matriz de identidade. Matriz linha e matriz coluna, que é os últimos ali das classificações que o professor tem, né? Dos tipos de matriz. Matriz linha é quando o professor só vai ter valores, só vai ter uma linha, no caso, certo? Então, se eu só tenho uma linha, eu vou chamar de matriz linha. Então, eu tenho uma linha, só que eu tenho 3 colunas. Então, é uma matriz 1 por 3. Primeiro vem a linha, depois vem a coluna. Como o professor só tem uma linha, nós chamamos ela de matriz linha e 3 colunas. O que difere da matriz coluna? O professor só vai ter uma coluna, mas eu posso ter mais linhas. Então, aqui seria o quê? 1, 2, 3. 3 linhas por uma coluna, certo, galera? Aí, fechou a explicação de matriz linha e matriz coluna. Esses são os tipos de matrizes que o professor tem. Exercício Rapidex, galera. Qual a dimensão da matriz abaixo? Indica o valor dos elementos A31 e A22. Então, vamos lá. O que seria? Primeiro, dimensão da matriz abaixo. Qual é a dimensão que o professor tem? E a dimensão, galera? É a quantidade de linha e coluna que o professor vai ter, certo? Então, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3 linhas. Então, aqui a dimensão de linhas, 3. Quantas colunas que o professor vai ter? 1, 2. Uma matriz 3 por 2, pessoal, certo? Então, essa é a dimensão que o professor tem. 3 por 2. 3 linhas, 2 colunas. Dos elementos, vamos lá, A31, que seria? Nunca se esqueça, o primeiro valor é linha, o segundo é a coluna, pessoal. IJ que o professor colocou aqui. Então, vamos lá, A31. Aonde se encontra o elemento que está na terceira linha e primeira coluna que o professor tem? Terceira linha, então 1, 2, 3. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna, o valor nosso que nós vamos ter é o de 6, certo, galera? Agora vamos para o último valor, A22, que seria linha 2, coluna também 2. Então, linha 2, então 1, 2, coluna 2 também. Então, nesse caso seria o 8 que o professor tem. E fechou aí, certo? Dúvidas, pessoal, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. O professor tem vários conteúdos aí interessantes para vocês estarem assistindo. Um abraço.